volta da questão das políticas públicas viradas para o setor criativo no nosso país. Recebemos Cliff Fardin, é chefe do Departamento das Indústrias Culturais e Criativas na Direção Provincial da Cultura da Zambésia. E recebemos Francisco Zacarias, é diretor provincial, é diretor da Casa Provincial de Cultura de Nampula. Muito obrigado, meus senhores, por aceitarem o convite da televisão de Moçambique para falarmos sobre cultura, para falarmos das vossas realidades, das vossas experiências em Nampula, na Zambésia. Cliff, como é que estás? Eu estou bem. Exato. Boa tarde ou boa noite para quem for que esteja a assistir. Eu estou bem, graças a Deus, e quero agradecer o convite formulado pelo programa e a confiança que o projeto Construindo com a Música depositou em nós para podermos vir debruçar-se um pouco em matéria do projeto Construindo com a Música. Okay. Francisco Zacarias, bem-vindo, é o diretor da Casa da Cultura na província de Nampula. Bem-vindo, como é que está? Obrigado, estou bem. Agradecer em primeiro lugar à televisão de Moçambique, esta televisão mãe neste nobre país, que nos cedeu esta oportunidade deste programa para interagirmos, sobretudo, a questão desta capacitação, desenvolvimento institucional e gestão cultural. Pois, quando olha para a província de Zambésia, Cliff, quais são as potencialidades, as oportunidades que existem e que podem tornar o setor criativo mais forte, mais consistente e atuar mais, para impactar mais acima de tudo? Quais são as oportunidades e as forças da Zambésia? Olhando para a província da Zambésia, concretamente, nós iremos encontrar uma variedíssima gama de oportunidades em matéria de cinematografia. Este é um exemplo concreto, está a crescer em grande número a existência de atores na área cinematográfica, já há muita produção de curta e longa metragem, mas também há um crescente número de atores de teatro e movimento teatral ao nível da nossa província, isto é de salutar. Caso concreto, realizamos o Festival Intermunicipal de Teatro, promovido também pelos fazedores de teatro, que é a ZAT. Já realizamos um festival de cinema no distrito de Gurue, que é para dar mais significância àquilo que é a crescente número de manifestações artísticas promovidas pelos nossos fazedores de arte e cultura. Mas também a poesia é uma das manifestações que está em crescente crescimento, para não falar de artes plásticas, para não falar de danças, ou para então não falar de música. E, acima de tudo, a própria gastronomia. Nós temos o prato típico da Zambésia, que é a galinha zambesiana, que é está entre os 10 pratos melhores do mundo. Portanto, e os muquanes todos também? Os muquanes, as matapas. A Zambésia tem tudo para dar certo na área cultural. Pois. E quando pensa na Nampula, Francisco Zacarias é o diretor da Casa da Cultura de Nampula. Quando olha para Nampula, quais são os aspectos que acha que são muito particulares e que podem desenvolver e desempenhar um papel muito importante para tornar o setor cultural, o setor criativo mais forte, mais consistente? De dizer que este projeto, olhando pela capacidade desta formação, vai catapultar tanto, primeiro, os pilares das casas de cultura. Okay. Nampula porta 7 casas distritais de cultura e tem como perfis ou ações pertinentes que é a funcionalidade da Casa Província da Cultura. Eu não vou falar só de Nampula, que já o projeto abarca 4 províncias, Nampula, Zambésia e Inhambane e assim Maputo. Mas para Nampula o que está a acontecer é que já os 3 pilares da Casa de Cultura, que é o primeiro pilar, que é a formação artística cultural, em matéria de desenho e pintura, corte e costura, dança, teatro e assim como já a componente de poesias. Essas são atividades que têm decorrido também nas 7 casas distritais. Pois. Agora, como é que já vai catapultar já outras áreas no acompanhamento, que é o segundo pilar, que é a promoção artística cultural, que esta é a componente acompanhada ainda pelos festivais provinciais, distritais e, quiçá, os festivais que acontecem no património mundial, que é a Ilha de Moçambique. Então, isto vai fazer com que crie a demanda turística na província de Nampula.
e também fazermos a promoção daqueles locais históricos que acompanham do patrimônio cultural existente na província de Nampula. Ok. Mas o que tem a Nampula e que é animador para quem é gestor de uma casa de cultura, como é o seu caso? Olhando Nampula como província, Nampula, primeiro, é uma cidade hospitaleira. Nampula tem um patrimônio arquitetônico excepcional. Exato. Quero me referir da ilha de Moçambique. E Nampula todo tem pratos típicos. Quero me referir ao campo da gastronomia, a matapa referida de siriciri, uma carracata que é mantopa. Vamos lá, a chima de mapira, uma revoada, o peixe tocoçado, o nicusi tocoçado. É uma componente que, chegando em Nampula, vai ter que deliciar esses pratos. E não só, temos instâncias turísticas, praias limpas, eu quero me referir do Fernando Veloso, quero falar ainda da Carusca, não é, em Mussuril. Quero me referir ainda da própria ilha de Moçambique, que o próprio patrimônio cultural em si só faz com que traga mais elementos atrativos, porque é um patrimônio cultural, arquitetônico excepcional, principalmente a Fortaleza São Sebastião de Moçambique, que é a primeira construção do período colonial. Oi. E esta chama tanto quando já o cruzeiro já escala a ilha de Moçambique, e isto faz com que também crie um crescimento econômico local. Ok, vamos agora falar das vossas experiências diretas, não é? As experiências do vosso dia a dia no trabalho que fazem. O que, na verdade, como é que funciona a Casa da Cultura de Nampula? Como é que é pensada a programação e como é que é pensada toda uma forma de influenciar a produção artística e cultural? Falando da funcionalidade da Casa Provincial de Cultura de Nampula, eu estava falando agora a questão de formação artística e cultural. A primeira prioridade que estamos a dar é formação artística. A preocupação maior não é só de educar, mas também estamos preocupados com a formação de modo que as crianças, os adolescentes tenham a componente do saber fazer. Ok. Em termos de habilidades em corte e costura, é um curso que tem a duração de 1 ano e estes jovens logo vão ao mercado do emprego, não é? E vamos ainda a componente de desenho e pintura, assim como já a música. Okay. O que acontece é que a Casa Provincial de Cultura, todos os jovens, adolescentes que passam pela Casa Provincial da Cultura, existe uma correlação, uma relação institucional em termos da área de formação. Os que passam para o Ministério da Educação têm sido melhores docentes de música, têm sido melhores docentes de desenho e pintura, artes visuais, têm sido melhores docentes do empreendedorismo, não é? Porque se já têm capacidade de saber fazer. E ainda mais temos este forte que é o lado de criatividade em termos das artes cênicas. Quando também promovemos eventos dentro da Casa Provincial de Cultura, temos sarãos culturais, que é para reverter o paradigma do conceito empírico, não é, de que a cultura é só dançar. As casas de cultura só ensinam as crianças jovens na marginalidade. Então temos um programa que é denominado o Cantinho da Criança. Não é? Este programa faz com que cada estudante convide o seu encarregado a assistir este programa, que a criança apresenta aquilo que já está a dominar na área de teatro, em cena. Aprende também, mostra na música, o que está a aprender dentro da música. Os de corte e costura têm feito algum trabalho que eles também mostram o seu dote, que brevemente já entram no mundo da moda, não é? Mas a partir desses conhecimentos fazem com que também faça parte em algumas feiras que temos organizado internamente, não é? E temos também o nosso centro de informação cultural e educação patriótica, que lá o conhecimento que é a cultura geral, os jovens, os adolescentes conhecem a nossa história de Moçambique, a partir do fundador da Frelimo, os presidentes que governaram esse país, os presidentes da Assembleia, os governadores que passaram pela província de Nampula e também artistas reconhecidos da província, que eu me refiro do Maricoa,
cujo Maricoa em teatro já fez, já fez parte da novela Joias da África, se formos a recordar, e só para ver que a partir desta seiva artística, o Messias Maricoa, a Filomena Maricoa, são jovens que passaram pela Casa Provincial da Cultura. Hoje já está onde está, na arena musical. A própria mãe do Maricoa, da Filomena, do Messias, é professora de teatro na Casa Provincial da Cultura. Isso já é bom. E vamos ainda, porque no meio deste paradigma, todos artistas de renome da província de Nampula, o Muku Sokame no teatro, o Alberto, o Nimala, a Zena Bacar, esses estão fora de nós. Mas como Direção Provincial de Cultura e a Casa Provincial de Cultura, homenageamos-los na construção de suas campas, não é? Para conseguirmos preservar e conservar onde jazem os restos mortais. Eternizá-los e permitir que nunca desapareça a sua obra, o seu reconhecimento. Os cursos que estamos a dar continuidade na dança, no teatro, que as crianças pautem na continuidade dessas áreas. Pois. E pensar o setor das indústrias culturais e criativas na Zambésia é claramente também pensar um dos fundamentais elementos quando se olha para o setor criativo, que são os festivais, não é? E na Zambésia pensamos num festival de Zalala, por exemplo, que conquistou o coração do público, não só da Zambésia, do país, mas também turistas estrangeiros que visitam Moçambique. Como é que avalia aquilo que tem sido a articulação entre o governo, através do setor das indústrias culturais e criativas, e o setor privado, que tem um papel muito importante para produzir, para dinamizar e ampliar o mercado do setor das artes na Zambésia? Bom, primeiro tenho que considerar que, ao falar das indústrias culturais e criativas, nós estamos a imaginar aqui um manancial de manifestações artísticos culturais, desde os fazedores de poesia, teatro, cinematografia, música, artes plásticas, gastronomia, canto coral, as danças tradicionais, etc. Produtores, fornecedores de serviços. Elementos que estão por detrás do make-up. Portanto, o setor das indústrias culturais e criativas tem uma excelente relação com o setor privado, na medida em que há um espaço de abertura para a coordenação de atividades que visam promover cada vez mais aquilo que são as nossas iniciativas artísticos culturais. Portanto, nós temos uma cadeia de ligação com as casas provinciais de cultura que albergam espaços para a promoção de vários tipos de eventos também culturais. Entretanto, o que nós fazemos de facto é ceder apoios às várias manifestações e iniciativas dos nossos fazedores de arte e cultura para juntos, em coordenação, podermos implementar aquilo que são as suas ideias. Eu dei aqui alguns exemplos, que é o Festival do Cinema, a primeira edição, é iniciativa, sim, do governo, mas entrou em operacionalização com coordenação juntamente com os nossos cineastas. Nós falamos, por exemplo, do Festival Intermunicipal de Teatro, que foi a primeira edição que se fez em Quilimane. Também foi um evento que decorreu na mesma fórmula, em termos de apoio, coordenação, para a implementação desta iniciativa, que também teve apoio do Conselho Municipal, que é um importante elemento-chave neste processo. Quilimane é cidade de literatura. Atualmente há um esforço no sentido de projetar o número de escritores, que também as indústrias culturais e criativas já apoiou na edição e publicação de algumas obras. Falo obras financiadas pelo Fundo de Apoio a Iniciativas Artísticas Culturais, que é o FUNDAC. Portanto, o setor das indústrias culturais faz essa ponte de ligação na solicitação de financiamentos de apoio para desenvolver atividades que dizem respeito aos vários fazedores de arte e cultura. Portanto, é um setor que está aberto, razão pela qual há uma evolução em termos de desenvolvimento daquilo que são as iniciativas e manifestações artísticas culturais dos nossos fazedores de arte e cultura. A Zambésia é grande, tem 22 distritos. Nós fazemos o possível para poder também este tipo de iniciativas serem sentidas ao nível dos nossos fazedores de arte e cultura dos 22 distritos da nossa província. Razão pela qual temos também o Festival de Niqueche, que envolve alguns distritos da nossa província. A ideia é
tornar a cultura de modo acessível aos serviços da comunidade. Pois. Portanto, tudo isso numa cadeia de ligação entre o setor privado e o setor público. Por esta razão, nós temos o projeto Construindo com a Música, que é um projeto que vai dar muito impacto naquilo que é o melhoramento da dinâmica dos nossos fazedores de arte e cultura, sobretudo da província da Zambésia, sem tirar a província de Nampula, de Inhambane e Maputo, província e cidade. É o escopo deste projeto que vai dar um grande boom naquilo que é o panorama artístico-cultural do nosso país. Pois, e esta semana, desde a semana passada, na verdade, estão a participar numa importante formação que está virada para as políticas públicas e a gestão cultural. O que espera Francisco Zacarias dessa formação perceber para melhor atuar como diretor da Casa da Cultura de Nampula? Espero muita revolução no nosso setor cultural, em termos de instituições culturais e mesmo na gestão cultural. Porque para pegarmos já os instrumentos legais e manuseá-los, primeiro foi preciso fazermos o cruzamento da nossa análise fofa, não é, de cada Casa Provincial de Cultura, para percebermos qual é a componente desta análise e atacarmos. E esse instrumento que já faz o cruzamento da nossa política cultural em Moçambique também foi bom porque foi de um reflexo primeiro da Lei 10/88, que é principalmente de gestão do patrimônio em Moçambique, porque uma das componentes que temos como responsabilidade é de como gerir o patrimônio, preservando e conservando. Então, das ações implementadas nas casas provinciais, acredito que são ações que vão catapultar ainda em todo o setor do turismo da província. E não só. O outro instrumento que é a proposta de revisão, não é, do Estatuto Tipo das Casas de Cultura, acredito que seja uma proposta que vai também alavancar o setor da cultura e também vai conciliar o decreto 36, que é o regulamento do espetáculo, que este decreto traz também novas modalidades de como gerir os espaços, os artistas, a promoção de espetáculos e também a questão de própria relação entre o setor público e o setor privado na gestão cultural. Então, isto vai fazer com que também tenhamos uma revolução em termos de percepção, qual é a responsabilidade do setor público e qual é a responsabilidade do setor privado em termos de gestão cultural. Pois. E esse estatuto está a ser, neste momento, matéria também importante de discussão sobre o futuro das casas de cultura. Sem dúvidas, é um instrumento muito importante que vai conferir maior possibilidades e vai conferir essa autonomia necessária para as casas da cultura. Há também uma preocupação muito grande em tornar essas casas da cultura verdadeiros espaços que tenham um papel de incubar vários projetos ligados à arte e à cultura. O que acha que vai mudar, tornar essa visão possível no seio das casas de cultura, tornar essas casas de cultura verdadeiras incubadoras para o setor criativo? O que acha que isto vai mudar? Realmente vai mudar, primeiro, em termos da própria funcionalidade da Casa Provincial de Cultura. Segundo, tornando as casas de cultura como incubadoras, vai mudar a percepção de como tem de tornar a Casa de Cultura como residência do artista. Okay. Como a casa do artista, com ações concretas em termos da sua funcionalidade, promoção e não só o crescimento econômico. Perceber que, afinal de contas, é da arte que também ganha dinheiro, é da arte que também pode fazer com que se torne um empresário, não é? Então, desejar boas-vindas a este projeto Construindo com a Música, normalmente traz uma visão ampla para poder
criar uma revolução dentro da função da Casa de Cultura, mas também com esta revisão deste instrumento do Estatuto Tipo das Casas de Cultura, que terá uma administração autônoma, não é? Em termos da sua funcionalidade, orçamentos, planificação e todas as atividades emanadas de acordo com o Decreto 53. Vai ter maior flexibilidade para maior agir. flexibilidade de gestão. Ok. E o setor criativo na Zambésia, como é que avalia essa articulação com as casas de cultura, tendo em conta que há uma intervenção direta, há um papel muito claro nas vossas tarefas, com esse diálogo constante e trabalho constante com as casas de cultura? Destaco as casas de cultura porque as casas de cultura, de certo modo, são um centro muito estratégico para dinamizar o setor criativo, não é? Como é que tem sido a articulação? Qual é a avaliação que faz do impacto e da força que esses espaços têm? Bom, eu tenho que reconhecer que as casas de cultura é um espaço de operacionalização daquilo que são as estratégias de implementar a nossa dinâmica da atividade artístico-cultural. Portanto, nós como setor das indústrias culturais e criativas temos a tarefa de monitorar, de acompanhar e dar um suporte técnico e ideológico às casas provinciais de cultura, neste caso da Zambésia, na implementação do projeto Construindo com a Música na vertente incubadora de negócios. Portanto, é uma relação de interdependência, porque nós coordenamos as atividades, e eu acho que através dessa coordenação, os vários projetos que os artistas vão submetendo em busca de algum financiamento ou apoio no âmbito do projeto Construindo com a Música, tendo em conta os indicadores que vão ser definidos entre ambas as instituições, nós vamos dar uma nova face àquilo que é o desenvolvimento dos projetos artísticos, culturais, é claro, com uma lógica de reembolso, porque se formos a ver, só este reembolso vai permitir que os outros fazedores de arte e cultura possam beneficiar futuramente também com natureza e semelhança entre projetos que cada um for a desenhar. Portanto, este projeto vai permitir com que as casas de cultura, com que o setor das indústrias culturais possam acompanhar, possam fazer a avaliação sistemática da sustentabilidade dos projetos que os nossos fazedores de arte e cultura submeteram e beneficiaram de algum financiamento para dar andamento àquilo que são as suas projeções. Logicamente que isto vai mudar a vida, a faceta daquilo que é a realidade artístico-cultural dos nossos fazedores de arte e cultura. É uma pena, o projeto tem o seu escopo nessas províncias que acabei de me referir, mas eu quero acreditar que o futuro ainda vai rir para nós, porque mais projetos provavelmente vão acontecer e o Ministério está a fazer o seu trabalho, que é para melhorar cada vez mais o setor das indústrias culturais e criativas, por forma a ser um ativo econômico para melhorar cada vez mais a vida dos nossos fazedores de arte e cultura. Exato. Francisco Zacarias, o que é importante perceber sobre as políticas públicas, que é também faz parte do mote dessa formação que está a acontecer aqui em Maputo, para um diretor de uma casa de cultura, sobre as políticas públicas. Quais são os aspectos muito importantes que é preciso sempre ter em conta para um bom desempenho de um diretor de uma casa de cultura, a olhar para as políticas públicas como, digamos, a Bíblia, permitam-me que assim o diga, né? Permitam-me que assim o diga. O que é importante perceber sobre as políticas públicas para um bom desempenho de um gestor de uma casa de cultura? Obrigado. Primeiro é o reconhecimento do objetivo da própria política pública, não é? E já está adjuvada pela política pública cultural deste país. Sim. O mapeamento do que existe no local onde cada um se encontra em termos do património. Este bem do património que identifica, traz consigo a identidade de si mesmo como um povo, como cultura. É preciso velar sobre a sua existência e o seu impacto para o desenvolvimento. Sim. Para o setor da cultura, as casas de cultura, a dinâmica em si, primeiro, de planificação das atividades, não é? Programação e ação concreta, que é esta componente de promoção em
um bom e todas as casas de pasto, os locais que existem na província, que estejam em prol do cumprimento desta política, que um dos pontos é de promover, é de tornar um bem cultural em benefícios, em termos de receitas, mas também sem fugir à lógica do objetivo primordial. A nossa identidade tem de ser reconhecida, tem de ser promovida, tem de ser tornada para um bom, porque o que está a acontecer é que o setor da cultura automaticamente cativa e traz consigo receitas a partir do turismo. O turismo acontece por meio da aplicação desta política cultural. Então, como setor público, sim, é preciso que assumamos que temos um desafio tão grande de fazer o cruzamento dessa política e as ações concretas no terreno para que tenhamos um desenvolvimento local. Exato. E o setor das indústrias culturais e criativas na Zambésia claramente também pensa e valoriza a questão do melhor domínio, melhor percepção e promoção das políticas públicas viradas para o setor da cultura em Moçambique, sobretudo particularmente na província da Zambésia, que é o vosso raio de atuação, que é o seu raio de atuação, Cliff. Então, fale-me disto, como é que olha para o nível de impacto do que tem sido partilhado ao longo dos últimos dias no âmbito da formação e que está, de certo modo, a ampliar o nível de percepção, está a ser uma luz importante para que possam atuar na Zambésia de forma mais energética, conscientes do vosso papel e sempre a fazer o melhor uso da legislação para, de certo modo, também influenciar positivamente o setor da cultura? Sim, de facto, primeiro é que as políticas públicas são desenhadas para beneficiar a comunidade artístico-cultural, de modo que ela possa se apropriar destas políticas públicas culturais e implementar, portanto, as oportunidades que dela advêm. Portanto, é um desafio. Moçambique é um país grande. Nós, como setor das indústrias culturais e criativas, temos a árdua tarefa de divulgar cada vez mais para tornar acessível, para tornar esta política das indústrias culturais e criativas, sobretudo as políticas públicas culturais, aos nossos promotores de eventos, aos nossos fazedores de arte e cultura, para que eles conheçam, dominem e façam a exploração em função daquilo que é a inclinação temática de cada manifestação artístico-cultural. Portanto, um fazedor de arte e cultura tem que ter noção da essência das políticas públicas culturais para poder perceber, desenhar aquilo que são os seus projetos e, à luz das legislações, poder submeter e beneficiar, portanto, daquilo que é o apoio institucional, tanto da Casa de Cultura, assim como das direções provinciais de Cultura e Turismo, assim como da Fundac e, por que não, falar do Ministério e os projetos privados que costumam a aparecer em coordenação com as nossas entidades mães. Portanto, essas políticas culturais que aqui estamos a falar, elas são extensivas até aos distritos, até à localidade, até ao posto administrativo. Razão pela qual o Festival Nacional de Cultura é o resultado, é fruto dessas políticas públicas culturais e este ano, à semelhança, estamos a fazer a grande festa da cultura moçambicana, que é o 11º Festival Nacional, que praticamente vamos viver o seu momento mais alto em agosto próximo. É o resultado da implementação das políticas públicas culturais. Está acessível aos nossos postos, localidades, distritos, cidades e província à escala nacional. Mas, claro, há muitas outras legislações que cabem às indústrias culturais, cabe às casas provinciais de cultura e ao setor da cultura e turismo no seu todo, para poder divulgar e expandir massivamente ao domínio, portanto, dos nossos fazedores de arte e cultura. Pois, muito obrigado pela vossa presença. Mesmo a terminar, aqui é importante também olhar para aquilo que tem sido toda uma conversa ao longo destes dias sobre a necessidade de maior fortalecimento institucional no setor das artes e cultura. Quais são, de certo modo, as recomendações fundamentais que têm sido partilhadas ao longo da formação sobre os desafios de fortalecimento institucional no setor das artes e cultura? Começo por si, Francisco Zacarias. O que tem partilhado, o que tem recebido
à volta desta questão do fortalecimento institucional no quadro dessa formação que está a acontecer aqui em Maputo? Olhando pelo fortalecimento institucional, a partir dessas questões que estamos a tratar nesses dias, é uma questão tão forte que é este aconchego, este cruzamento, entretanto, das políticas, as estratégias de recuperar o setor, a planificação, porque o que já mais vai galvanizar o nosso setor realmente são esses elementos que é a planificação. Pois. E não só perceber em que componente tem que promover isso para o benefício do artista, porque o público-alvo já para esta fazenda é uma questão só de vermos também este relacionamento entre o público e o privado, quais são as prioridades que devem dar para poder fazer face à própria aplicação desses instrumentos. E quero me referir agora também e agradecer este ato de troca de experiências de vários festivais, porque uma das estratégias também para podermos recuperar o setor e galvanizar é o modelo de tipo de festivais que cada província, cada distrito tem de realizar a promover o seu patrimônio lá local. E isto também torna a ser como atrativos para o setor de turismo. Então, estas ações são ações que realmente vão nos ajudar a reverter o cenário, claro, em termos do seu desenvolvimento e aplicação dessa troca de experiência. Muito obrigado. Cliff, mesmo a terminar, poucos segundos temos para terminar a conversa sobre fortalecimento institucional. O que dizer? Olha, primeiro tenho que reconhecer a aprendizagem que está sendo nas capacitações que estamos tendo ao longo desses 15 dias. É verdade que o setor da cultura e turismo carece de pessoal capacitado, com formação, habilidades voltadas para o desenvolvimento artístico-cultural e, por que não, na gestão institucional. Portanto, nós precisamos mudar a faceta daquilo que são ou daquilo que é o funcionamento dinâmico das nossas instituições artístico-culturais. Por via dessas capacitações, é possível mudar o cenário das indústrias culturais no nosso país, mapeando financiamentos, que é para dar mais robustez às nossas atividades planificadas, que às vezes o governo também, com suas dificuldades, não consegue fechar a 100% e confia na capacidade dos gestores em fazer face às lacunas que forem a existir, através de parcerias, através de busca de financiamentos. Portanto, esta capacitação não só vai beneficiar aos funcionários do setor de cultura e turismo, mas também terá que ser sentida ao nível da base, com os nossos colegas que estão nos distritos, com os nossos fazedores de arte e cultura, que são os fiéis beneficiários deste projeto Construindo com a Música. Portanto, eu quero reconhecer o grande impacto que esse projeto vai trazer e o grande desafio que o setor da cultura e turismo terá que enfrentar para mudar esta faceta. Muito obrigado mais uma vez pela presença, um grande abraço, votos de um bom trabalho, boa estadia aqui em Maputo e que esta formação continue a ser esse espaço importante para melhorar o vosso desempenho, o vosso trabalho e de modo geral, ao setor das artes em Moçambique.